Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante onde ele trata das propriedades do triângulo equilátero. Antes de a gente iniciar propriamente dito em relação a essas propriedades, vamos verificar o que é um triângulo equilátero. Bem, um triângulo é chamado de equilátero quando ele possui os seus três lados iguais. Automaticamente então, se esse triângulo possui três lados iguais, ele também terá três ângulos iguais, beleza? Agora, quando a gente fala nas suas propriedades, essas propriedades desse triângulo são sempre em relação à sua inscrição e à sua circunscrição. Opa, pera lá! O que é a inscrição de um triângulo? O que é a circunscrição de um triângulo? Vejamos aqui então. Primeiramente, um triângulo, inclusive qualquer polígono, qualquer polígono que a gente trabalhe, um triângulo aqui especificamente, ele está inscrito quando ele estiver dentro de um círculo. E um triângulo será circunscrito quando acontecer o inverso, ou seja, quando um círculo estiver dentro desse triângulo, belezinha? Então vejamos, aqui eu tenho o nosso triângulo equilátero, que é o que está aqui em alaranjado. E nós temos o nosso círculo maior, que é onde esse triângulo está inscrito. Assim como também nós temos esse círculo menor, que é o de vermelho, que é onde o triângulo está circunscrito. Perfeito? Bem, em comparação então a esses dois círculos, tanto o maior quanto o menor, nós temos aqui duas medidas de raios diferentes, onde esse R maiúsculo que eu coloquei para vocês, que é o que está em azul, é referente ao raio do círculo maior, tá? Da circunferência maior. Esse Rzinho que está em vermelho é referente à circunferência menor, a qual está dentro aqui do triângulo, perfeito? Beleza. Agora é o seguinte, quando a gente faz esse triângulo equilátero, não se esqueçam que a altura, que é chamada aqui da letra H, tá? Essa altura obrigatoriamente tem que formar 90 graus com qualquer um dos lados opostos, perfeito? Agora vamos aqui às fórmulas que de repente norteiam essas propriedades. Primeira delas é que o raio do círculo maior no triângulo equilátero somente, não se esqueçam disso, tá? O raio do círculo maior equivale ao dobro do raio do círculo menor. Então vejamos, o Rzão aqui no caso, tá? O R maiúsculo, o de azul, ele tem um tamanho equivalente ao dobro do tamanho do R em vermelho aqui nesse caso. Beleza? Então, para o triângulo equilátero, o tamanho do raio do círculo maior ou do triângulo inscrito equivale ao dobro do triângulo circunscrito. Perfeito? Segunda propriedade, o tamanho do raio em relação à circunferência menor, ela equivale à terça parte da altura. Ou seja, definida então o tamanho da altura, esse raiozinho de vermelho é equivalente à terça parte dessa altura. Beleza, pessoal? E também nós temos onde o raio maior, ou seja, o raio em azul, referente ao círculo maior, tá? Ele tem o seu raio, a sua medida, equivalente a 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então, nós temos aqui essas três propriedades onde, se eu somar esse raio em azul com esse raiozinho vermelho, a gente vai chegar na medida da altura do triângulo equilátero. Perfeito? Então, voltando aqui rapidamente, tá? Não se esqueçam que no triângulo equilátero, quando ele tem três lados iguais, automaticamente também isso me diz que ele possuirá três ângulos iguais. E esses ângulos, todos eles, vou até fazer aqui para ti, todos eles têm a sua medida em graus equivalente a 60. Então, por exemplo, esse ângulo interno aqui equivale a 60 graus, assim como esse que está à minha direita e esse que está à minha esquerda. Aí tu perguntas, professor, como é que eu sei que esse ângulo é 60 graus? Ele pode ser de repente, ele pode ter, aliás, de repente, uma medida diferente? Não, não pode. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus. Então, aqui nós temos, fazer bem aqui em cima, 180 graus como sendo a soma dos três ângulos. Beleza. Mas, devido a esse triângulo ser equilátero, obrigatoriamente os três ângulos são iguais. Sendo assim, eu vou pegar esta soma dos ângulos e dividir por 3.
Por que eu divido por 3? Justamente pelo motivo de que nós temos aqui 3 ângulos iguais. Dividindo esse valor por 3, nós chegamos a 60 graus. Isso quer dizer, então, pessoal, o seguinte, tá? Que o triângulo equilátero, ele tem todos os seus ângulos iguais a 60 graus. Não pode ter nenhum valor de ângulo interno diferente dessa medida. Assim como também vejamos o seguinte, quando a gente completa, aqui no caso a reta para cima, por exemplo, tá? Nós temos o chamado ângulo externo. E aí, esse ângulo externo, bem, como o triângulo equilátero possui 3 ângulos internos iguais, a mesma ideia funcionará para o ângulo externo. Sendo assim, então, pessoal, o triângulo equilátero possui os 3 ângulos externos, onde a sua soma é igual a 360, onde nós temos também 3 ângulos externos iguais e essa divisão me dá como resposta final igual a 120. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada ângulo externo do triângulo equilátero vale 120 graus obrigatoriamente. E isso também, reparem, que chega a nossa seguinte regra. Ela volta para a regra de que, quando a gente soma o ângulo interno com o ângulo externo referente ao mesmo vértice, esta soma, atenção, esta soma sempre é igual a 180 graus. E é o que nós temos aqui. Bem, como o ângulo interno do triângulo equilátero é 60 graus e o seu ângulo externo equivale a 120, 60 mais 120, a soma é 180, o que está de acordo com as propriedades do triângulo. Perfeito? Então, pessoal, nesta nossa aula nós trabalhamos aqui as propriedades que norteiam o triângulo equilátero. Lembrando que triângulo equilátero é o que possui os 3 lados com medidas iguais e também os 3 ângulos com medidas iguais em relação à sua abertura. Perfeito? Além disso, as propriedades elas são de acordo sempre com a inscrição do triângulo, onde o triângulo inscrito é o que está dentro de uma circunferência. E também a circunscrição do triângulo equilátero, onde um triângulo circunscrito é aquele que possui uma circunferência dentro da sua forma. Beleza, pessoal? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.